Olá pessoal, aqui é o professor Victor Feitosa e hoje eu vou gravar a aula sobre preparos cavitários para a dentística, tá? O, o tema ele é muito abordado, né? Um procedimento muito realizado no consultório de qualquer dentista, né? Devido a diferentes motivos, a cárie, cavidades geradas por cárie, por trauma, né? E assim por diante. Hoje eu vou abordar para vocês os preparos desde classe 1 até classe 5, como que eles são executados. Então, é importante ressaltar já desde o início, né, que os preparos cavitários, eles dependem da restauração que você vai executar, já que um preparo cavitário mais agressivo, né, menos conservador, ele vai ser executado quando você vai fazer uma restauração de amálgama, do que um preparo cavitário quando você vai fazer a restauração de resina, que é um preparo cavitário que é mais conservador. Então, a resina, além da vantagem de ser mais estética, ela tem adesão eficiente ao dente, que permite que você não precise fazer princípios, né, formas de retenção e algumas formas de resistência no preparo, tá? Então, é importante quando o aluno chega na clínica ele saber que a maioria dos preparos que ele vai treinar em laboratório são preparos para amálgama, mas que quando ele for fazer a restauração de resina, ele tem que restaurar, tem que fazer um preparo mais conservador. Então, a classe 1 é uma cavitação em região de sulcos, cicatrículas e fissuras, né? Fóssulas e fissuras. Muita gente acha e confunde achando que a classe 1 ela ocorre somente em molares e premolares, mas na verdade a classe 1 ela também pode ocorrer no cíngulo, na região de cíngulo, na fossa de incisivos e caninos, né? E como é uma região de sulcos, cicatrículas e fissuras, e ela também pode ocorrer, além da oclusal de molar e premolar, ela pode ocorrer no sulco do molar que vai para a região vestibular, para a região palatina. Então, também é uma cárie classe 1, quando ela está ali naqueles dois terços, né, terço médio e oclusal do molar. A classe 1 ela pode ocorrer em qualquer dente, tá? Qualquer dente. Incisivo, caninos, premolares e molares, tá? Então, quando a gente vai fazer o preparo ele é só parte do procedimento restaurador, né? Onde a gente faz o exame clínico, o exame radiográfico, adequação do meio bucal, tirando nichos de acúmulo de placa, né? Raspando o tártaro, adequando, fazendo acabamento, polimento de restaurações, né? Aí faz a seleção do material restaurador, se for resina, já faz a seleção de cor, né, com dente hidratado antes de isolamento. A anestesia faz o isolamento absoluto, faz o preparo cavitário, tem muita gente que gosta de fazer o preparo sem o isolamento, não tem problema, né? E faz o procedimento restaurador. E depois, se você fez sem isolamento, você isola depois. Faz o procedimento, acabamento e polimento. Então é muito importante, principalmente numa classe 1, você avaliar a necessidade estética, né? Se é um molar, um oclusal, uma região que não aparece muito no sorriso, se você consegue isolar, se o dente não é muito expulsivo, se o grampo segura, a dimensão da cavidade, se é uma dimensão muito larga, muito rasa ou muito profunda, né? Tipos de contato e o antagonista. Isso são tudo fatores que têm que ser avaliados, né? Quando a gente não consegue isolar, a gente dá preferência ali para um amálgama, para um ionômero, mas quando a gente consegue fazer o isolamento absoluto, a gente dá preferência à resina pela estética e pela preservação de tecido. Normalmente a gente vai usar um desses dois, ou resina ou amálgama, quando for classe 1. Faz a anestesia, o isolamento absoluto, e aí a gente vai fazer a remoção, né, a abertura da cavidade. A abertura a gente faz com brocas esféricas do tipo ponta diamantada, né? A ponta diamantada é a que você olha e ela tem uns diamantezinhos na ponta. Diferente da carbide, que ela tem lâminas, né? Tem lâminas que cortam.
E aí, nessa abertura, você vai começar, né? Também essa abertura, o quanto que você vai ampliar e desgastar de tecido sadio de dente vai depender do tipo de material. No amálgama, você vai fazer uma abertura um pouco maior, né? Devido ao preparo ser mais extenso do que com a resina. Sempre a gente começa removendo o esmalte infectado ou restauração deficiente com ponta diamantada em alta rotação, com irrigação abundante, né? E aí a gente faz a abertura sem afundar essa broca, essa ponta diamantada, em região de dentina, somente ali mais superficialmente. E aí você abriu e conseguiu expor aquela cárie em dentina. Removeu o esmalte infectado ou restaurações deficientes, com alta, agora você vai com baixa rotação, uma broca carbide de corte, ou se estiver muito profundo, com a colher de dentina, né, e removendo, escavando esse tecido, essa dentina, né, infectada por cárie. Você pode ir dessas duas formas, né? A colher demora mais, mas você vai sentindo melhor e acaba tirando menos tecido sadio. E aí no preparo para amálgama, você tem que seguir os sulcos, né? Não pode fazer uma coisa muito reta como uma caixa de sapato, tá? E ele tem, o amálgama em si, ele tem a vantagem de ter maior longevidade, uma facilidade de trabalho, ser mais barato e mais rápido de ser aplicado na clínica, né? Mas ele tem a presença do mercúrio, você desgasta mais dente, tem muita fratura de remanescente dentinário, principalmente pelo preparo incorreto. A espessura mínima, né, tem que ter 2 milímetros no mínimo em região oclusal, porque senão ele fratura e pode conduzir calor e dar sensibilidade no dente. O amálgama, então, como ele tem essa espessura mínima de 2 milímetros, você só pode realizar restaurações de amálgama e preparo para amálgama quando você tem lesões cariosas médias a profundas, né? Se você tiver uma cárie muito rasa, muito ampla, ele vai ficar o preparo muito raso e você não vai conseguir, vai fraturar a restauração. Então, também quando você tem dificuldade para isolar, você pode dar preferência ao amálgama, né? E quando você tem pouca necessidade estética. Então, abertura e forma de contorno é seguindo os sulcos, né? Obviamente que você vai seguir a cavidade que tinha inicialmente, mas você não pode fazer uma forma de contorno muito reta, que facilita o deslocamento horizontal do amálgama. Então, preserva-se estruturas de reforço, as cristas marginais, como aí nos premolares, a ponte de esmalte, como aí no molar, né? E remove somente o tecido cariado e a restauração deficiente, deixando, tentando preservar o máximo de tecido sadio. Tá? Esse é o slide mais importante da parte de classe 1, que é em relação às características do preparo cavitário classe 1 para amálgama. Esse preparo ficou muito grande, mas foi feito e cortado o dente só mesmo para poder observar como que são as características. Então, a primeira característica, que é um princípio geral do preparo cavitário, de Black, é que a profundidade seja maior ou igual que a largura. Então, se a profundidade é maior que igual que a largura, você tem uma cavidade que parece mais um poço do que é uma cavidade que parece uma piscinazinha de criança, que ela é larga e rasa, né? E aí, quando você tenta sair, o material tenta sair, ele fica melhor retido numa cavidade que parece mais um poço do que uma piscina de criança. Então, essa analogia ela serve para a gente entender que uma cavidade que tem a profundidade maior do que a largura, ela é já autorretentiva, né? Segunda regra é a profundidade mínima de 2 milímetros, né? Que se for menos de 2 milímetros, o amálgama vai fraturar. Então, acaba causando muitos problemas. A parede pulpar tem que ser plana, porque se a parede pulpar não for plana, acaba concentrando tensões mais em um lado, na vestibular ou na lingual, e tende a fraturar aquele remanescente dentário, né? As paredes circundantes têm que ser convergentes de uma forma de retenção para reter a restauração, né?
melhorar a retenção e segurar o amálgama ali, que não tem adesão. Os ângulos internos têm que ser arredondados como forma de resistência, também para não concentrar forças, né, quando você mastigar em cima dessa restauração. O amálgama não absorve muito as tensões, ele acaba passando para o dente, e aí se você tiver um ângulo muito vivo ali, você concentra e na classe 1 você leva a fratura do dente. E a última regra, o ângulo calvo-superficial sem bisel, o ângulo calvo-superficial reto, no intuito que não fique nem amálgama fininho cobrindo o dente, que aí vai fraturar e abrir uma fenda, nem dente cobrindo a amálgama, que é o esmalte sem suporte, que também vai fraturar essa amálgama e abrir uma fenda ali na margem da restauração, que vai levar a uma cárie secundária, com a cárie recorrente. Então, algumas falhas, né, causadas por preparos errados, aqui a gente nota em cima, à esquerda, um amálgama aqui, um preparo que ficou muito raso, com menos de 2 milímetros, e o amálgama fraturou bem na região de sulco principal, que é onde ele ficou mais fino, né, e ficou parte do amálgama lá. E na de baixo, à direita, a gente vê uma fenda causada pelo esmalte sem suporte que ficou no preparo, e o ângulo interno não arredondado, né, o esmalte sem suporte mais na mesial, e o ângulo interno não arredondado, que fraturou o remanescente do dente ali mais para a distal. Então a gente nota esse tipo de falhas, que não foram por causa do material em si, mas sim por causa do amálgama. Quando a cavidade ficar muito profunda e em um lado e não no outro, a parede pulpar não ficar plana toda, você tem duas opções, né? Você pode desgastar mais dente, deixar tudo mais fundo, ou fazer uma base, né, com um ionômero ou um óxido de zinc-iogenol para planificar essa cavidade, que é o melhor, porque preserva mais tecido sadio. E aí o acabamento do preparo você faz, né? O preparo em si para amálgama você faz com a broca 245, né, 245 ou 330, 329, mas de preferência a 245, porque ela já consegue deixar a profundidade ideal ali para o preparo. E vejam que elas têm, né, o formato já mais de cone invertido, a 245, que deixa a parede circundante retentiva, levemente retentiva, e os ângulos internos arredondados. Você pode utilizar a enxada e os recortadores de margem gengival para dar um acabamento e alisar alguma região que não tenha ficado bem lisa, né? E na classe 1 composta, a gente faz primeiro a classe 1 simples ali na oclusal, e depois a gente vai abrir uma caixa quando a gente tinha uma cárie ali na vestibular, no sulco vestibular ou no sulco lingual, né? Aqui no caso é no sulco lingual. E aí essa caixa, ela é expulsiva e retentiva ao mesmo tempo. Por quê? Ela tem que ser expulsiva quando eu olho de cima, né? Ela vai ser expulsiva, porque se ela for retentiva, eu vou ter esmalte sem suporte ali. Então, quando eu olho de cima, quando o paciente mastigar na oclusal, vai fraturar o dente e causar uma fenda na margem, tá? Agora, ela é retentiva quando eu olho pela língua do paciente, pela lateral do dente, porque aí ele tem que reter esse amálgama aí, né? Então, é uma particularidade dessa caixa. Como seria se fosse para resina composta? Né? Na resina composta, a gente faria simplesmente a remoção de tecido e o acabamento das paredes, sem precisar dessas regras, né, todas no intuito de fazer as formas de retenção, resistência devido ao amálgama, tá bom? Então, terminando a parte de classe 1, né, o que a gente observa? Né? A gente observa aquelas 5 regras principais da classe 1. As 5 regras principais da classe 1,
que vão ser ângulo cavo superficial reto, profundidade maior do que a largura, profundidade mínima de 2 milímetros, paredes circundantes retentivas e parede pulpar plana. Né? A gente vai ter essas 5 regras principais. Já na classe 2, quando a gente vai observar, se você não fizer uma proteção do dente vizinho, você vai transformar uma classe 2 em 2, e por favor não faça igual esse dentista que restaurou, né, como se fosse uma classe 1, pegando 2 dentes, e aí vai acumulando alimento e ficando cada vez mais fedido ali embaixo, inflamando a gengiva, na região interproximal, tá? Então, na classe 2, gente, é quando você tem uma cavidade que pega mesial e ou distal, se pegar mesial e distal de dentes posteriores. Então, só tenho classe 2 em molares e premolares, não tenho incisivos e caninos, tá? Pode envolver ou não a face oclusal, tá? Então, eu posso ter uma classe 2 como essa mais de baixo ali à direita, que seria quando eu não tenho dente vizinho, né, eu consigo fazer essa abertura, e que é uma classe 2 que é só mesial ou só distal, né? Eu posso ter uma classe 2 mesio-oclusal, como a de cima dele, e uma classe 2 disto-oclusal, ou a que atravessa o dente inteiro, que é a MOD, mesio-ocluso distal, ali no meio. Ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos de preparos cavitários classe 2, né, para amálgama, 2 MOD, um molar e um premolar, e outro DO ali no premolar em cima à esquerda. Tá bom? E aí, a gente, além desses preparos que eu mostrei para vocês, a gente também vai ter os preparos do tipo conservadores, por exemplo, o preparo slot horizontal. Né? O slot horizontal é quando você preserva a crista marginal e você acessa, né, a forma de contorno, a abertura do preparo, é ali na região, pela região interproximal, onde está mostrando essa seta verdinha. Tá bom? O slot horizontal, de outra forma, você acaba destruindo a crista marginal e diminuindo a resistência mecânica do dente por inteiro. Tá? Existe também o preparo de túnel, tipo túnel, classe 2 tipo túnel, que é quando você tem uma cárie na oclusal e uma cárie na interproximal, e quando você remove, você acaba chegando, né, muito próximo nas cavidades, né, das duas, e você consegue fazer essa preservação da crista marginal, deixando ela ali com pelo menos 2 milímetros para que ela não frature. Né? Se a crista ficar muito fina, o ideal é que você quebre logo ela para evitar uma fratura dela posteriormente. Tá? De novo, a gente usa para remover o esmalte infectado ou restauração deficiente, as pontas de amantada em alta rotação e a cárie dentina, né, a broca carbide em baixa rotação. Tá? Então, aí mostrando a alta rotação sempre com irrigação, e aí depois eu vou com o baixa ou a colher de dentina, no caso da cárie em dentina, né, do tecido infectado em dentina. E aí eu vou ter as regras do preparo do tipo classe 2, né? O preparo do tipo classe 2, ele vai precisar desgastar, quebrar aquela crista marginal. Essa crista marginal, ela vai... normalmente você faz primeiro o preparo, né? Abre a caixa da oclusal, que seria como se fosse uma classe 1, e depois você vai desgastando até abrir, quebrar a crista e descer para fazer o acesso naquela cárie na interproximal, que vai ser mais abaixo ali do ponto de contato. Né? É importante você fazer um movimento de pêndulo para deixar essa caixa retentiva, tá?
E algumas regras aqui do preparo do classe 2. Primeira regra é que o ângulo áxio pulpar, né, entre a parede axial e pulpar aqui, ele tem que ficar arredondado, tá? Para evitar o efeito de cunha, né? Se você não deixar esse ângulo arredondado, você vai ter uma força oclusal ali que vai acabar fraturando a amálgama na região de próxima ao ângulo. E as paredes, né? A parede axial, ela tem que ficar expulsiva. Por quê? Se a parede axial ficar retentiva, você vai acabar se aproximando muito da câmara pulpar e vai acabar levando a uma exposição da polpa, que não é o que a gente quer, tá? Então, o ângulo axial, a parede axial tem que ficar expulsiva de forma a evitar isso daí. E a parede oposta à caixa proximal, no caso de uma MO, seria a parede distal, no caso de uma distoclusal, seria a parede mesial. Essas paredes você tem que tentar deixar também expulsiva, de forma a deixar a região abaixo da crista marginal o mínimo frágil, né? Se você deixar ela retentiva, você acaba deixando muito frágil aquela crista marginal e a chance de fraturar é muito grande. Então, o ideal é que ela seja também expulsiva, ok? A forma de contorno, de novo, não pode ser um formato de caixa reto, né? Ela tem que seguir os sulcos e tem que ter essas entrâncias aí para a região de mais vestibular e mais lingual, de forma a reter o amálgama no sentido horizontal, né? Se você não conseguir reter esse amálgama no sentido horizontal, como tem a caixa abertura ali para interproximal, a chance dele se deslocar é maior. Então tem que fazer essa forma de contorno aí, já preservando esse tipo de tecido, tá? E as formas de resistência, né, eu vou falar um pouco sobre elas agora. A gente vai ter a curva reversa de Hollenbeck, que eu vou já mostrar para vocês, né? A curva reversa de Hollenbeck é esse Szinho da forma de contorno que a gente tem para o lado vestibular. O fim da caixa, né, a caixa proximal ali para o lado da vestibular, ou seja, para o lado de cima, ele faz como se fosse um S, que ele entra no dente e sai, né? Esse S que é uma curva reversa mesmo, né? Ela vai e volta, né? Essa curva reversa, esse S discreto, ele tem que estar presente no preparo classe 2 para evitar fratura da região ali de dente ou de amálgama naquele ponto de contato muito grande que tem no contato mastigatório, né? Então, também é uma região que a gente tem que estar cuidando para evitar, né, uma forma de resistência, para evitar a fratura do dente ou do material, tá? A parede pulpar, ela tem que estar em dentina, né? A parede axial também tem que estar em dentina, de forma a evitar fratura de esmalte, né? Então, aqui, a parede axial tem que estar em dentina, ela tem que ficar convergente, já falei para vocês também, para não expor a polpa. O ângulo áxio pulpar arredondado, né? E a parede gengival paralela à pulpar e plana as duas, de forma a evitar concentração de tensão em qualquer lado, vestibular ou lingual, e evitar fratura de dente. Lembrando que agora na classe 2 você não tem mais a crista marginal para segurar o dente na hora de mastigar, né? Como na classe 1. Sem essa crista, você tem 30% a mais de chance de ter uma fratura do remanescente dentário ali. Tá? E aí você faz a caixa proximal protegendo o dente vizinho, né, acessando e fazendo um movimento pendular no intuito de deixar essa caixa expulsiva quando eu olho de cima, né? Então, quando eu olho de cima, ela vai estar expulsiva. Então, eu olho para cá, ela vai abrindo, fazendo a curva de Hollenbeck, mas abrindo do meio do dente para fora. E quando eu olho pelo dente vizinho,
pela horizontal, eu vejo que ela está retentiva, né? Então, eu tenho que fazer essa forma de retenção. A retenção, principalmente na classe 2, é na caixa proximal, né? Você pode deixar a profundidade menor do que a largura na região oclusal da classe 2, mas na caixa proximal não. Ela tem que ser mais profunda do que larga para ter retenção, tá? Diferente da classe 2, da classe 1, né? De novo, o áxio pulpar tem que ser arredondado para evitar esse efeito de cunha. E a gente tem um exemplo aí de classe 2 MOD, né, um preparo cavitário. A gente nota uma curva de Hollenbeck bem presente ali na caixa da distal, e na caixa da mesial já não está tão bem feita, mas a gente nota os ângulos áxio-pulpares arredondados, as paredes todas planas e lisas, tanto a parede pulpar como as axiais que estão expulsivas, as paredes gengivais lisas também e planas, né? E você pode fazer isso com a broca 245 e com os instrumentos manuais para fazer o acabamento dessa região. E esse é o aspecto final do preparo classe 2 para amálgama que a gente vai ter, tá? O preparo classe 2 para amálgama, ele vai ter esse formato aí, com todas essas regras que eu acabei de passar para vocês. Tá bom? Já nos preparos classe 3, 4 e 5, que são mais para dentes anteriores, apesar de classe 5 ser muito comum em pré-molar, né, nos preparos classe 3, 4 e 5, a gente vai ter várias características. Né? A classe 3 normalmente é por lesões de cárie, a classe 4 já é mais comum por fratura de dente, né? Pode ser por cárie também, mas é mais comum por fratura de dente. E a classe 5 ela já é mais por trauma oclusal, desgaste por escovação excessiva, né? Que é as lesões cervicais não cariosas. Tá bom? Então, vamos lá falar de um por um. É importante a gente notar, por exemplo, um dente conoide. Ele é uma classe 4, ele tem uma cavidade classe 4. Não, né? O dente conoide ele já nasceu assim. Então, o dente conoide ele não tem uma cavidade em si, né? Você faz a restauração como uma restauração do tipo classe 4, tá? Mas ele não tem uma classe 4 propriamente dita. Tá? E a gente faz a profilaxia, né? Faz a seleção de cor, principalmente porque agora muitos dentes vão ser restaurações de dentes anteriores, a gente faz antes do isolamento. Eu faço o meu preparo cavitário, né, abertura, de novo, primeiro com ponta diamantada em alta rotação, removo só superficialmente região de esmalte infectado, depois brocas carbide em baixa rotação, né? Então, vocês estão vendo que eu sempre repito isso porque é algo que é básico da dentística, é o feijão com arroz. Se você não sabe como começar um preparo cavitário no paciente, tem alguma coisa errada, tá? Se tiver profundo, você não vai com motor, você vai com a colher de dentina no tato mais refinado, tá? Pode fazer acabamento com materiais cortantes, né? Instrumentos cortantes, ou com pontas diamantadas FFF, fina e extra fina. Na classe 3, gente, ela vai ter uma forma de contorno de C, né? Você faz o acesso protegendo o dente vizinho e vai deixar um C bem arredondado, tentando preservar o máximo da parede vestibular do dente que você está fazendo. Se você puder acessar ela já pela palatina, a gente sempre dá preferência fazer o acesso pela palatina. Na classe 4, você vai ter um formato de um L, normalmente é um L bem aberto, a forma de contorno, né? Pode ser até um reta, como ali o da direita, né? E você vai ter classe 4 cariosa e não cariosa, normalmente é não cariosa por fratura, por trauma, né? Como eu falei para vocês.
vai ter classe 4 pequena, classe 4 grande, né? E muitas vezes você vai ter que fazer, na grande maioria das vezes, você vai fazer um bisel, né? O bisel, ele tem várias coisas, vários estudos em relação a ele, né? Que dele remover prismas, favorecer a retenção e favorecer a estética. Só que hoje já sabe que ele, na verdade, só favorece a estética. Então você só faz o bisel para o lado vestibular da classe, né? Então, se você tiver uma cela, assim, você só faz o bisel para vestibular por causa de estética. Não precisa fazer na palatina. Existem dois tipos de bisel, o bisel tradicional e o bisel infinito, né? O bisel tradicional é quando você faz só um desgaste com uma inclinação só, e o bisel infinito é quando você não delimita o fim daquele bisel de forma que a restauração ela termine em zero e você consiga ter uma estética melhor para a interface, né, entre a divisão entre o dente e a restauração. Então aqui a gente tem uma classe 4, o paciente chegou desse jeito, né, e a gente desgastou para deixar liso, não deixar essas rebarbazinhas, e aí a gente fez o bisel. O bisel tradicional seria só a imagem de cima, né, onde você faz uma inclinação ali de 20, 30 graus com a ponta diamantada. Eu prefiro essas troncocônicas com ponta inativa, né, mas tem gente que gosta de fazer com 11, que é esférica, mas eu prefiro a troncocônica. Aí você deixa ela ali 20, 30 graus e vai desgastando, fazendo o leque em toda a volta, só na vestibular do dente, né, para melhorar a estética dessa interface. O bisel infinito é quando você deita depois que fez essa primeira desgaste, né, do bisel tradicional, você vai ter uma linha, que é o fim ali do bisel, você vai e desgasta aquela linha com uma inclinação menor, de 5 a 10 graus da broca. Só que aí vai ficar uma outra linha, mais discreta, mas vai ter um fim ainda. E aí você faz a terceira inclinação, que seria o zero, com um disco de acabamento, um Soflex, um disco abrasivo, para desaparecer esse final do bisel, e aí você tem um formato, né, arredondado, sem uma delimitação do fim. Esse seria o bisel infinito, que favorece mais a estética. Numa classe 4 extensa, tem muita gente que ainda coloca pino intradentinário, apesar dos relatos de fraturas e trincas de dente, né? Hoje em dia não se faz mais esses pinos. Se o dente ele tem uma classe 4 muito extensa, você faz o tratamento de canal, faz uma cimentação de um pino intraradicular em vez disso e faz a restauração. Tá? A classe 5 ela vai ser cariosa ou não cariosa, o mais comum são as lesões cervicais não cariosas. Ela pode estar tanto em vestibular como em lingual e em qualquer dente, né? Tanto incisivo, canino, molar e premolar, tá bom? Sempre na região cervical. Quando você faz uma classe 5 para amálgama, você delimita com a lapiseira, um formato de sorriso seguindo a gengiva, né? E você vai entrar com a broca 245, 1 milímetro, perpendicular ao longo eixo do dente, como está aí na foto. Entrou, deixou a lapiseira, e aí você vai fazer um movimentozinho arredondando a parede axial de forma que ela fique convexa, né? Se ela ficar plana, a chance de perfurar a polpa é maior. E aí essa profundidade ali vai ser de 1,5 mm, no máximo 2 milímetros, e a parede axial vai ficar convexa, a retenção vai ser nas paredes incisal ou oclusal e na parede gengival, já que a parede mesial e distal vai seguir as faces mesiais e distais, então ela normalmente vai ser mais expulsiva. Tá? E, gente, é importante vocês tentarem praticar, né? O preparo, você tem uma ideia de como é ele, e você acaba tendo que praticar muito para pegar a mão e conseguir fazer o preparo da melhor forma possível e da forma mais correta para o paciente. E era isso, obrigado e até mais.